Olá pessoal, que a paz esteja com todos vocês. Estou aqui para mais um compartilhar da palavra do Senhor e eu espero que o teu coração esteja aberto aí para ouvir aquilo que o Senhor ele tem para você. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Tiago, capítulo 4. Ele tem tantas coisas para nos ensinar e uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre quando Tiago ele fala sobre a oração. Diz assim logo no versículo 1: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Está dizendo que vocês vivem a lutar e a fazer guerras e não têm, porque não pedem. Então aqui está dizendo que eles não têm as coisas porque eles não pedem. Aí logo no verso 3 diz assim, e quando pedem, quando lembram de pedir, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Quando nós lemos isso aqui, a gente começa a pensar em várias orações que nós fizemos, que o Senhor não respondeu, porque muitas vezes orações eram somente para os nossos prazeres, para as coisas somente aqui da terra. E quando nós vamos um pouco mais adiante, lá no verso 6 diz assim, mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Então, quando nós vemos esse versículo 6, nesse mesmo capítulo, nós podemos ver ali que Tiago está falando do orgulho que eles tinham. Eles estavam pedindo coisas para Deus para o seu próprio prazer, para se orgulhar. E aqui, logo em seguida, diz, Deus se opõe aos orgulhosos. Isso, se vocês forem lá para Provérbios, vocês verão que o Senhor lhe fala isso em alguns capítulos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui nós podemos ver, que a gente consegue lembrar daquela história de Ana. Quando nós voltamos lá para 1 Samuel, capítulo 1, assim, a história de Ana, que Ana não podia ter filhos, e todos os anos ela subia ao templo, juntamente com o seu esposo Elcana e Penina, que também era esposa de Elcana, e Sara também Ana era. E ali nós podemos ver que Ana, ela fez uma oração que chamou a atenção de Deus, e por isso que Deus concedeu graça a ela, dando-lhe o Samuel. Quando Ana pediu ao Senhor com o coração ali amargurado, clamando ao Senhor, falou assim, Senhor, me dê filhos, eu quero um filho, e se o Senhor me der, eu entregarei ao Senhor. E foi isso que ela fez. Então, essa oração de Ana chamou a atenção do Senhor. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Então, Ana pediu ao Senhor um filho e ela fez um voto com Deus, dizendo ao Senhor que daria esse filho a ele, para que ele servisse no templo. E o Senhor concedeu o desejo do coração de Ana. Então, aqui nós podemos ver a oração de Ana, um exemplo para nós. E ela pediu algo ao Senhor, e algo que não fosse somente para o prazer dela, algo que era para Deus, para Ele. Aí quando nós vamos lá no verso 7, que é um dos versos 7 e 8, é um dos versos assim que assim, um dos versículos mais lindos assim de Tiago, capítulo 4, e que eu gosto muito de lembrar. Diz assim, portanto, submetam-se a Deus. Então, quando nós temos a nossa vida, o nosso coração submetido a Deus, e nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Então, primeiro nós temos que ter a nossa vida submetida ao Senhor. E quando nós fazemos isso, a nossa oração ela é diferente. Porque quando nós estamos com a nossa vida submetida a Ele, nós oramos mais, nós lemos mais a palavra, e a nossa oração começa a ter direção pela palavra. Então você ora sabendo como você deve orar, sabendo que tem certos tipos de oração que Deus não vai nem responder, porque não é de acordo com a vontade dele. E diz assim, verso 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, nós devemos nos aproximar de Deus para que Ele se aproxime de nós. Então, o primeiro passo é nós que vamos dar,
submetam-se. Eu tenho que submeter a minha vida ao Senhor. E o que é submeter? É reduzir a obediência, a dependência, ou render-se, obedecer às ordens ou à vontade do nosso Deus. E como que nós iremos submeter a vontade dele? Quando nós lemos a palavra, não existe outra fórmula. O Senhor já nos disse que nós temos que buscar ele na palavra dele, que nós temos que ler. É uma bússola para nós, é onde o Senhor ele nos dá a direção, a palavra dele é luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Então não tem como nós vivermos uma vida submetida ao Senhor se nós não lermos a palavra, se nós não dobrarmos os nossos joelhos e se derramar diante daquele que é único. Não existe outro Deus, não existe outro caminho, e eu nunca vou cansar de falar isso, porque eu sou embaixadora de Cristo aqui nessa terra, eu vim aqui, eu represento Ele. Eu quero que vocês vejam Deus na minha vida, em tudo aquilo que eu faço, não para minha glória, para a glória dele, sempre será para a glória dele. Porque eu não estou aqui para falar algo de mim, eu estou aqui para falar dele. Ou se eu falo de mim, eu sempre falarei algo que ele fez na minha vida, um exemplo que ele transformou a minha vida, ele transformou o meu caráter, ele transformou meus pensamentos, e hoje eu sou uma nova criatura. E quando nós vamos lá para o verso 7 diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Então nós temos que resistir aos ataques do diabo, nós temos que estar com a nossa vida submetida ao Senhor, resistir ao diabo. Então primeiro nós temos que dar o controle da nossa vida ao Senhor, para que nós possamos resistir ao diabo, para que assim ele fuja de nós. Assim como Jesus ele fez quando ele estava lá no deserto, 40 dias de jejum, o diabo veio tentar ele e ele resistiu ao diabo pela palavra de Deus. E no verso 8 diz assim, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E aqui a gente pode ver que Jesus já conquistou isso na cruz. Jesus ele é o único caminho, então nós temos livre acesso ao Senhor, ao nosso Pai, ao nosso Deus, porque Jesus morreu na cruz para que isso fosse possível. Então hoje nós podemos nos aproximar do Senhor, para que Ele se aproxime de nós. Aqui está dizendo, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, o que nós podemos aprender só nesses trechinhos aqui, bem curtinho, nesses primeiros versículos? Que a nossa oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Que a nossa oração não seja uma oração orgulhosa, não seja algo que nós só oramos e pedimos para o Senhor prazeres somente para nós, e que Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes, que o nosso coração seja humilde diante de Deus. Eu não estou dizendo para que você faça uma oração que não é sincera. Seja sincero ao Senhor, diga a Ele aquilo que está no teu coração. Diga a Ele aquilo que você está passando, seja humilde diante de Deus. Não sei quem é que está assistindo esse vídeo, mas o Senhor, Ele sabe. Então, se há alguma dúvida no teu coração em relação a religiões, qual é certo, qual é errado, Jesus, Ele é o único caminho. Então, a palavra do Senhor é a única que vai nos dar a direção. E o que eu te encorajo a fazer nesta hora, para que você, onde você está, se você tem dúvida, se você está no caminho certo, se esse é o caminho que você deve trilhar, ore ao Senhor. Dobre o seu joelho onde você está. Eu gosto muito de falar em dobrar o joelho, por mais que você pode orar onde você estiver, em qualquer horário, o que você estiver fazendo, você pode estar falando com Deus. Mas eu vejo a oração de joelhos algo tão particular, eu acho algo tão separado para a oração, porque quando você está na posição de joelhos dobrados, você não está fazendo nada além de se concentrar e falar com Deus, Você não está ocupado com outras coisas. Você pode estar ali lavando uma louça, conversando com Deus, contando do seu dia, mas quando você dobra o seu joelho diante do Senhor, você para tudo que você está fazendo. É uma posição única que você está ali para falar com Ele, e o Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Então você ora ao Senhor, fala: Senhor,
tem alguma coisa, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Será que eu estou fazendo algo que não está te agradando? Será que eu estou no caminho errado? Faça essa oração, seja humilde, seja sincero ao Senhor, submeta a sua vida a Ele e resista ao diabo, ele vai fugir de você, porque contra Deus não há quem possa. Então, a minha oração hoje é que você submeta a sua vida a Deus e que a sua oração seja uma oração humilde e sincera, e Deus ele vai responder a tua oração. Amém? Então feche aí suas olhos onde você está. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar, ó Pai, por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela nos traz luz, Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés, Pai, luz para o nosso caminho. E eu te agradeço, Pai, por poder estar falando dela, Pai. E eu te agradeço pela vida que parou agora, Senhor, e está assistindo esse vídeo. Eu te louvo e te agradeço, Pai. E peço que o Senhor mostre, Deus amado, o teu caminho a esta pessoa, Deus. Que ela possa submeter a sua vida ao Senhor e resistir ao diabo, que ele vai fugir dela, Pai. É o que a tua palavra diz. E ela é a verdade, não existe outra verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro intercessor, não existe outro caminho, não existe outro caminho que leva ao Senhor, meu Deus. E nós te agradecemos porque nós temos Jesus, o Espírito Santo, que está intercedendo por nós. Desde já eu te agradeço por este momento, Pai, pela sua palavra, Pai, e pelo caminho que o Senhor tem nos mostrado. O Senhor tem nos aperfeiçoado, Deus. Limpa o nosso coração, Pai. Limpa a nossa mente de tudo aquilo que não te agrada, Pai. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que você não se canse, não deixe de buscar o Senhor por nada. Não troque a presença do Senhor por nada. Não troque esse momento devocional por nada. Haverá várias distrações, haverá muitas pessoas que vão tentar te provar o contrário, que não precisa, porque a palavra é muito antiga, escrita por homens, mas ela é a revelação de Deus. Homens foram inspirados por Deus para escrever, então ela é lâmpada para os nossos pés, ela é uma bússola para o nosso caminho, a única que vai nos dar a direção certa. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe.